vamos falar sobre exposição. Exposição é um assunto legal. Eu sou o tipo de gente, eu gosto de exposições. Eu gosto, sabe aquelas, infelizmente, né, tem loja no shopping que vem à falência, e aí no lugar da loja eles colocam uma exposiçãozinha. Você que passei em shopping sabe disso. E aí tem exposição de tudo, né, de ossada de baleia, aí está lá anunciando, exposição no shopping de ossada de baleia. Aí você vai achando que você vai ver um monte de osso de baleia, tem um monte de foto e um dente. Mas é assim, exposição de shopping é show de bola. Mas tem muita coisa boa, tem muita coisa legal. Às vezes tu vê quadros e tu fica tentando descobrir a alma do artista por trás de tudo aquilo ali. E eu pago de intelectual, eu fico lá dentro, eu fico olhando, eu faço cara feia, e eu olho para um lado, olho para o outro, assim, como quem está entendendo o sentimento da coisa, mas eu gosto mesmo. Mas tem um detalhe nessas exposições, que tu geralmente vê o melhor do artista na exposição, não é mesmo? Tu vê o melhor do artista ali. Seja ele um fotógrafo, um artista plástico, seja uma exposição de ossada de baleia, o melhor que o cara achou foi o dente, colocou o dente lá com um monte de foto. Mas você sempre vê o melhor nessas exposições. Imagina você fazendo uma exposição, né? E se tem algo que nos expõe, gente, é álbum infantil. Quem aqui tem álbum infantil? Né? E os álbuns infantis de antigamente, as mães tinham mania de tirar foto do filho pelado. Gente, que terror aquilo. Ainda bem que eu catei aquela foto cedo. E logo colei um piu-piu. No piu-piu. Botei um piu-piu ali. Porque, gente, que vergonha aquele negócio. É uma vergonha alheia. E a mãe, olha só que lindo. E é constrangedor. Então, eu não tiro foto dos meus filhos pelados para que eles não briguem comigo depois. Mas expor quem nós somos é bem diferente da gente fazer uma exposição de Instagram. No Instagram, a gente vê a quantidade da mentira e da feiura do sujeito pela quantidade de filtro. Não é verdade? Tu vê aquela foto com um monte de filtro, um céuzão azulado com rosa em Pomerode, e tu vê, eita, bicho mentiroso. E aí tu vê a quantidade de mentira e de feiura pela quantidade de filtro, é assim que funciona. E ninguém posta no Instagram, geralmente é realidade, a espinha na cara, a sobrancelha mal feita, o cabelo meio esquisito, a ramela no olho de manhã, parece que todo mundo acorda lindo, belo e rico. O Instagram é uma loucura. Essas exposições de Instagram, outrora Facebook, e jaz o Orkut, né? Essas exposições mentirosas, elas não correspondem com a vida de fato, como a vida é. Não é verdade? Venhamos e convenhamos, é assim que funciona. Porque nós não gostamos de expor quem nós somos, pessoas com problemas, debilidades, pessoas sujeitas às intempéries da vida, pessoas que acordam um dia se sentindo bonitinha e até bonitinha, e outro dia parecendo um jacaré. Esses somos nós. Nós e somos assim. Pessoas sujeitas à natureza. Pessoas sujeitas às amarguras, às travessuras dos outros. Somos assim. E muito diferente de exposição de shopping, de Instagram, a nossa vida, do jeito que ela é, parece que ela é muito mais reservadinha. E a gente guarda essa vida reservadinha muitas vezes. Não é nem as 7 chaves, vamos colocar mais um número para dar mais poder a 8 chaves. A gente guarda as amarguras, os problemas, os pecados, as feiuras, a gente guarda isso, as 8 chaves. E isso a gente não gosta muito de expor, não. A gente não gosta muito de mostrar, não. Ninguém sai mostrando para os outros aquilo que lhe causa vergonha. Mas quando nós olhamos para a cruz de Jesus, Jesus ele foi exposto, e a Bíblia diz, maldito aquele que for pendurado, aquele que for exposto no madeiro, na cruz. A cruz era um objeto de vergonha.
Geralmente, os crucificados pelo Império Romano, eles eram crucificados como as mamães gostavam de tirar foto, pelados. Os romanos, eles usavam a cruz como um instrumento de tortura, como um instrumento de dor, e também como um instrumento de exposição e de escárnio, para que as pessoas passassem e zombassem daqueles que o império havia consumido com a sua justiça. O Império Romano sabia muito bem castigar as pessoas, e não tinha nenhuma dó e nenhum pudor de expor as pessoas na sua pior forma na cruz. Mas a exposição de Jesus, a exposição do Cristo crucificado, muito provavelmente nu, arrebentado, muito provavelmente desfigurado na sua pior forma, após ter sido chutado, cuspido, chicoteado, coroado com uma coroa que lhe arrebentou a cabeça. A crucificação de Jesus, essa exposição dele na pior forma, para nós é motivo de vida. E a nossa exposição mentirosa, para nós é motivo de morte. Porque da mesma maneira que as pessoas se apresentam aos outros como pessoas de Instagram, com a vida perfeita, conta bancária perfeita, casamento perfeito, é muito doido, porque tu fica acompanhando às vezes a vida de um e de outro que tu conhece, e parece que a pessoa sai do status de casamento perfeito do dia para a noite para um divórcio. E tu fica, mas eles não estavam vivendo bem? Provavelmente não. Provavelmente não, o problema já vinha de tempos. Mas o que postavam eram coisas bonitas. Essa exposição mentirosa para nós, ela gera morte, porque ela é mentira. Sem exposição não existe cura, meu irmão, minha irmã. Sobre isso nós vamos ter que conversar bem sério hoje, porque somos pessoas que têm pavor de expor a verdade. Nós vamos então conversar sobre exposição que gera cura. Queria convidar você, após essa introdução nada curta, a abrir a sua Bíblia em Marcos, no capítulo 5. Você que abre ela no celular nesse momento, olha para o meu adesivo. Você pode ter um adesivo desse, ao custo de 0 centavos. Lá, né? Quem está vendo pela internet não está entendendo, né? Criançada lá, olha a Deus. Coisa boa. Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 21. Jesus havia acabado de expulsar demônio daquele que ficou conhecido como Gadareno, na região dos Gadarenos. Aqueles demônios que depois eles rogam a Jesus para serem, lançados aos porcos e não ao precipício, mas depois a gente vê eles se precipitando com os porcos, e eu fico imaginando o cara dos porcos deve ter ficado muito chateado, por isso que Jesus sai daquela região e, além de ser um motivo de um grande susto, se tem uma coisa que demônio causa na vida das pessoas é prejuízo, tá? Então, cuida com as portas que você abre na sua vida. Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 21, exposição que gera cura. Tendo Jesus voltado de barco, Jesus sai daquela cidade onde ele havia acabado de expulsar demônios daquele homem que há anos estava preso. Ele, então, vai para outra margem. Chegando na outra margem, diz, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava ainda à beira-mar. Olha só, gente, o que está acontecendo? Jesus está chegando de barco e já de imediato... Olha só.
Dankeschön. É o gasto único alemão que eu sei nessas horas. É ja e Dankeschön. Jesus, ele havia acabado de chegar de barco e uma grande multidão o comprimia. Porque o que ele havia feito, gente, e o que ele estava fazendo nessa altura do seu ministério eram feitos extraordinários, inéditos, miraculosos. Nós estamos naquela fase do ministério de Jesus intensa, de muita intensidade ministerial e de uma intensidade miraculosa. Então, é a fase onde as multidões se aglomeram em Jesus. As multidões vão atrás dele como urubu em carniça. Não estou chamando Jesus de carniça, é só um exemplo. E elas vão com tudo. E aqui a gente tem que uma grande multidão, ela vai para cima de Jesus com tudo. Então, chegou ali, preste atenção no verso 22, um dos dirigentes da sinagoga, de nome Jairo, vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés. Gente, nós temos aqui a primeira exposição de um ser humano, de alguém, que nós vamos abordar nessa noite. Jairo, o dirigente da sinagoga. Jairo se expõe. Nós temos que nos lembrar e nos trazer à mente que nessa fase ministerial de Jesus, de um grande fluxo, havia também um movimento forte de opositores, o movimento dos fariseus, que volta e meia queriam pegar Jesus de alguma maneira. Jesus, sim, tinha liberdade para, numa cidade ou outra, pregar, adentrar na sinagoga, mas já nessa altura do campeonato a coisa estava ficando cada vez mais complexa, porque os fariseus não estavam dando folga, e os fariseus, eles exerciam forte influência política e também forte influência religiosa. Esses caras que não gostavam de Jesus, eles exerciam uma forte influência religiosa, também nas sinagogas. Jairo era um dirigente de sinagoga. Logo, os fariseus certamente tinham um Jairo diante dos seus olhos. Jairo era conhecido deles, e Jairo também, de alguma maneira ou outra, se espelhava nesses homens. Os fariseus, a gente sempre tende a olhar eles com um olhar ruim, mas eles eram pessoas que, como a gente vê Paulo dizendo, que buscavam dar o seu melhor e seguir a lei à sua maneira. Eles eram um grande exemplo para a sociedade, só que eles não gostavam muito de Jesus. Jairo, sendo um dirigente de sinagoga, não que ele tivesse que dar satisfações aos fariseus, mas certamente se ele fosse favorável a Jesus, ele provavelmente iria receber retaliações. Como é que eu posso afirmar isso, querido? Não entrando no mérito político, mas usando política como um exemplo, é mais ou menos você imaginar um petista numa comissão do PT elogiando o governo do Bolsonaro. Gente, que decisão sábia esse homem tomou. O que você imagina que vai acontecer com esse petista? Ele vai receber sanções, por mais que talvez ele não seja afiliado ao partido, ou algo do tipo, o partido em si vai para cima dele. Porque isso não condiz com o que o partido está pensando. E os fariseus, eles eram um partido, e muito unidos entre eles. Apesar de termos relatos de fariseus que conversam com Jesus, a grande maioria se opõe a Jesus. Aqui Jairo, ele passa por cima disso, dessas questões sociais, dessas questões políticas. Jairo passa por cima do fato dele ser o cara que a sinagoga olhava para ele. Ele passa por cima de tudo isso e ele se expõe. E onde ele se expõe? O que Jairo faz que nos remete a uma exposição? Jairo se prostra diante de Jesus. Jairo se prostra diante de Jesus. Nós estamos falando, queridos, aqui de judeus, de orientais, de pessoas extremamente cautelosas com atitudes, principalmente diante dos outros. Não é brasileiro. O judeu não se prostra diante de qualquer um.
E o judeu tem um conceito de idolatria muito mais apurado do que nós. E Jairo se prostra diante de Jesus, como quem reconhece a sua autoridade, como quem reconhece os seus milagres e como quem quer ajuda. Jairo se expõe. Ele não está nem aí nesse momento para as sanções que ele poderia receber. Sanções religiosas, sendo dirigente da sinagoga, sanções sociais, o que vão pensar de mim indo na igreja preta? Era muito pior do que isso. Ele estava se prostrando diante de Jesus em plena multidão. Em plena multidão. Mas o que leva um homem a dar esse passo? O texto nos diz que Jairo implora insistentemente no verso 23, e ele diz assim: minha filhinha está morrendo. Olha a palavra no diminutivo que demonstra carinho, afeto, mas que também demonstra dor de um pai que está vendo a sua filhinha morrer. Ele diz: minha filhinha está morrendo. Para um pai que está vendo a sua filhinha morrer, pouco importa o que os outros vão pensar. Pouco importa a sanções religiosas, sanções políticas, sanções da sinagoga, comerciais, da família, pouco importa, a minha filhinha está morrendo e eu quero ver ela bem. Eu estou perdendo a minha filhinha. Então Jairo, ele implora: vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela para que seja curada e viva. No verso 24 diz: Jesus foi com ele. Jesus atende esse pedido. Muitas vezes nós temos que ir até Jesus e nos expor. E é através da exposição a Cristo que as pessoas encontraram cura. Nós não vemos nas Escrituras pessoas sendo curadas que não se expuseram. As pessoas que foram curadas se expuseram e também foram expostas. Elas foram vistas, elas foram julgadas. Lembra daquele cego de nascença que ele e sua família são julgados? São até mesmo, quem sabe, ameaçados de maneira velada. Olha, se vocês não corrigir essa história dessa cura aí, eu não sei não se vocês vão continuar entrando aqui dentro. A gente vai ter que ver esse negócio aí. Olha, eu não sei, eu sei que antes eu não vi, agora eu vejo. E quem me curou foi ele. As pessoas, elas se expunham para receber cura. Você, quando vai até Jesus, teme a multidão? Jairo aqui, ele temia perder a sua filha. Ele não temia a multidão. Ele temia perder a sua filha. Muitas vezes nós damos valor maior à multidão, às perdas que nós teremos, e nós não atribuímos valor maior, quem sabe, àquilo que nós estamos perdendo por não nos expor. Se Jairo não tivesse se exposto, o fim da sua filha naquele momento seria a morte. Talvez você que teme a multidão pode ver morte. Morte em outros sentidos e também morte física. Não existe cura sem exposição de verdade. Jairo se expôs, alguém conhecido se expôs. E nós tememos ser expostos. Até mesmo nós tememos mostrar quem de fato nós somos, sem maquiagem. Nos expondo com integreza, com integridade. Mas esse texto continua. E nesse aglomerado de gente que já não nos é mais tão costumeiro, uma mulher, numa situação ainda mais peculiar, se expõe também. Ela também se expõe a Jesus, porque ela também tinha problemas. E nós devemos nos lembrar que Jesus diz: eu vim para os que têm problemas.
Eu vim para os doentes. Eu não vim para quem não tem problema. Eu vim para quem precisa de cura. Eu vim para os que precisam se expor. Eu vim para essas pessoas. Eu não vim para os bonitões e bonitonas do Instagram que estão com a vida ganha. Eu vim para as pessoas feitas de carne e osso que têm problemas. Eu vim para aqueles que choram. Eu não vim para aqueles que, aos stories de monte, a vida vai de vento em polpa. Eu vim para aqueles que lá no íntimo sabem que precisam de mim e não temem se expor aos homens para receberem cura. Nós lemos no verso 24, Jesus ia seguindo junto com Jairo, diz no verso 24, uma grande multidão o seguia e diz, o comprimia. Eu não sei se você já se sentiu comprimido, se você já se sentiu enlatado como uma sardinha, você que talvez já foi num show, você que já foi no supermercado no dia 31 de dezembro, existem circunstâncias na nossa vida que a gente se sente esmagado, não é verdade? Jesus aqui estava sendo esmagado pelas pessoas, comprimido. E é nesse contexto que diz no verso 25, ali, naquela aglomeração, palavra que hoje é até mesmo um pecado, naquela aglomeração ali estava certa mulher, que havia 12 anos sofrendo de hemorragia. Uma mulher que por 12 anos estava padecendo de hemorragia. Essa mulher fica conhecida como a mulher do fluxo de sangue. Quando nós lemos comentários, nós entendemos que sim, muito provavelmente estava falando do fluxo menstrual dessa mulher, um fluxo contínuo e não controlado, um fluxo hemorrágico, uma doença que estava afetando aquela mulher por 12 anos. No nosso contexto brasileiro, século 21, para uma mulher falar sobre menstruação já é algo constrangedor. Por isso que elas dizem, eu estou naqueles dias, quando muito. Até a palavra em si, menstruada, é evitada. É constrangedor. Agora, volta 2000 anos. Uma sociedade mais primitiva, sim, mais machista, sim, mais sexista, sim. Volta. Imagina uma mulher nesse contexto, menstruada, não existia absorvente, perfume não era de fácil acesso, não tinha como maquiar muita coisa há 12 anos. Você imagina o sofrimento dela? Vamos somar isso à cultura religiosa da época. Em Levítico 15, nós temos uma lei de Deus, e a lei é boa, que dizia que a mulher que estava menstruada, ela tinha que ficar afastada do culto, até mesmo se ela sentasse numa cadeira e alguém sentasse depois dela ali, aquela pessoa também ficaria impura. E aí você pensa, puxa, por que Deus fez isso? Porque, irmãos, nós estamos falando de uma revelação progressiva, onde Deus revela ao seu povo o conceito de pecado através de mazelas da vida. Para que hoje a gente entenda o que é pecado com clareza, a lei teve que vir para nos instruir. Hoje nós entendemos que isso não torna alguém impuro sentar após uma mulher numa cadeira, mas naquela época a mulher ela não podia sequer ter relações com o marido, estar em meio às pessoas, ela não podia sentar na cadeira sossegada e provavelmente, se ela era casada, ela já não estava mais, porque a lei de divórcio era dada com uma facilidade gigante nos dias de Jesus.
A vida religiosa daquela mulher tinha ido para o espaço por 12 anos. Já era. Provavelmente aquela mulher naquela cidade que não era muito grande era carta marcada. Porque nós estamos falando de uma mulher que sofre, que tem um problema que hoje não é tão estético, mas que naquela época também era. Então, aquela mulher, como uma carta marcada, ela se vê excluída da sociedade por 12 anos, excluída da sua família, porque se o pai fica com ela, o pai também está impuro. Vocês imaginam a salada de fruta que virou a vida daquela mulher? Uma coisa complicada, difícil. Ao ponto dela, diz no verso 26, no seu desespero, ela se expõe. E ela vai atrás de cura. Porque quem numa situação dessa, longe da vida de culto, longe dos amigos, longe da família, agarrada em constrangimento constantemente constrangida, julgada, quem não vai buscar solução para o seu problema? Então aquela mulher busca a solução e diz: ela padecera muito, ela sofrera muito, sob o cuidado de vários médicos, provavelmente alguém que tinha posses. Nem todos tinham acesso à medicina, mas ela foi a vários médicos, e diz que gastara tudo o que tinha, além de perder toda a questão social, religiosa, afetiva, ela também perde a sua questão financeira. Esse problema interno, problema que de pronto, imediato, ele não é externo, mas algo que na vida dela estava entranhado. Não é algo que ela fez, que ela causou a si mesma, é algo que aconteceu. Esse fato na vida dela destrói com a vida social, religiosa, financeira, arrebenta com a mulher. E diz aqui que ao invés dela melhorar nos médicos, ela piorava. Eu não sei se você já gastou dinheiro com uma coisa achando que ia melhorar e piorou. Aqui essa mulher gastou todo o dinheiro que tinha e só ficou pior. Existem problemas na nossa vida que não é algo que a gente faz. São problemas que acontecem. Problemas que fazem parte de quem nós somos. Mas existem nesses problemas alguns que são tão complexos que eles mexem com a nossa vida. Problemas que têm a capacidade de estragar a nossa relação social, a nossa qualidade de vida, problemas que comprometem a nossa questão financeira, problemas íntimos que nós não gostamos de expor às pessoas. A verdade, irmãos, é que todos nós temos problemas. E se talvez você ainda não passou por algum problema desta ordem, muito provavelmente que chegue o dia que você vai passar. Problemas pessoais, íntimos, que podem ser de ordem biológica, uma doença. Problemas que podem ser de ordem psicológica, de ordem familiar. Quantas pessoas, por causa de um problema familiar, não sofrem, não padecem, não perdem as riquezas que amontoaram? Problemas que podem ser de ordem profissional. Às vezes alguém muito bem colocado profissionalmente, do nada perde o emprego, só que ninguém via as prestações que tinha. Ninguém via o que tinha que manter e agora não consegue mais se recolocar no mercado de trabalho e aquela bola de neve vem. E vem girando, e consumindo, e consumindo, e consumindo. Problemas de ordem conjugal, muitas vezes não visto no Instagram. Problemas de ordem espiritual. Nós sabemos que
Os milagres de Jesus, Jesus os faz para provar e comprovar que aquele que cura o doente também tem poder para livrar o doente do inferno e da morte. Os milagres de Jesus, os milagres físicos de Jesus são realizados para provar que aquele que o fazia de maneira física também o realizava de maneira espiritual. Por isso que muitas doenças são correlacionadas com o pecado. E não é errado nós fazermos essa analogia entre as doenças e os milagres e o pecado em si. Quantas pessoas, por causa de um pecado oculto, aquele lá do coração, mas com raiz profunda, não possuem a sua vida esmagada, não possuem a sua vida conjugal destroçada, a sua vida financeira atrapalhada, a sua vida de culto arrebentada. Essa mulher aqui, queridos, ela estava sofrendo por 12 anos. Nós não falamos de um ano, de uma semana, a gente fala de 12 anos de sofrimento. Essa mulher aqui, ela viu as suas riquezas se esvair por entre os dedos. Ela perdeu tudo que tinha. E não ficou curada, ficou pior. Os homens não puderam resolver. Eu acho interessante que ela é alguém que se expõe aos médicos. Ela é alguém que vai atrás. Enquanto ela tem recursos na mão, ela vai atrás. Nós devemos fazer isso concernente às nossas enfermidades físicas. Devemos ir atrás. Mas aqui a medicina não conseguiu chegar na solução. E ela continuava com esse problema. E diz no verso 27, quando ouviu falar de Jesus. E aí a gente lembra que Jesus estava naquela intensidade ministerial. Quando ela ouve falar de Jesus, ela chegou por detrás dele no meio da multidão e tocou em seu manto. Porque pensava, se eu, olha a fé dessa mulher, tão somente tocar em seu manto, ela não coloca dúvida, ela afirma, ficarei curada. Eu só preciso tocar nesse manto que eu ficarei curada. Essa mulher sair da sua casa, a gente lembra agora que Jesus estava quase como uma sardinha enlatada. Essa mulher passar roçando entre a multidão e encostar em Jesus, eu ouso dizer, queridos, que isso podia até mesmo custar a vida dela. Porque a gente fala aqui, talvez, de dezenas ou centenas de pessoas que foram ali por ela encostado, que seriam considerados impuros, que teriam que ficar de molho pelo menos ali uma semaninha, e que iam depositar nela toda a raiva da impureza. Eles iam julgar aquela mulher. Por isso ela não fala para ninguém. Nós também estamos dizendo, estamos aqui falando de uma mulher que ousa, ela toca no manto de Jesus, na roupa. E ela tem o cuidado de, ela também se via como impura, tá? Ela também, por causa da fé, da religião, ela se via como impura por 12 anos. E aí você imagina no coração dela a dor que ela não sentia. Tem pessoas que por causa do pecado se sentem assim, irmãos. Tem pessoas que vêm para o culto e se sentem assim, indignos. Eu não sou digno. Ela se sentia assim há 12 anos, eu não sou digna, eu não sou pura, eu não posso estar com a minha família, eu não posso ter um relacionamento conjugal, eu não posso ir para o culto, eu não posso fazer nada, eu não posso ir no supermercado sossegada, eu não posso sentar no banco da praça, eu não posso fazer nada. Eu sou impura. Ela se sentia assim. E existem pessoas que por causa do pecado, muito mais do que por doença, se sentem assim. E ela se sentia tão assim que ela não ousa tocar no corpo de Jesus, ela toca no seu manto.
porque eu sou impura. Eu vou encostar na mão de Jesus? Eu não. Eu vou encostar no braço de Jesus e vou trocar uma ideia com ele? Eu não. Se esse povo me ver, vão jogar pedra em mim, ainda vou deixar o mestre impuro ainda. Se tem alguém que vai acabar com o ministério de Jesus, sou eu, talvez pensava ela. Existem pessoas que se sentem assim com relação à igreja. Se existe alguém que pode acabar com tudo, sou eu. Pensa numa pessoa impura. Eu tocar em Jesus, mas olha, no manto, no muito. Mas ela entendia que ninguém pudera até ali resolver o problema dela. O único que podia era Jesus. Por isso a fé tira aquela mulher da zona de conforto, a fé coloca aquela mulher em risco, a fé coloca aquela mulher num nível de exposição, aonde a sua vida também agora passa a correr risco. A fé leva aquela mulher a tocar no manto de Jesus. Ela vai. Jairo se expõe por causa da filhinha. Se eu não me expuser, a minha filhinha vai morrer. Aquela mulher, ela se expõe, porque ela já estava morta. Há 12 anos ela estava vivendo morte e não vida. Ela se expõe, ela sai da sua zona de conforto e ela vai no meio da multidão, igual ali, vai tomar que ninguém veja meu rosto, e toca no manto de Jesus. E diz que, versículo 29, ela não põe em dúvida a sua fé. Se eu tocar nesse manto, eu não preciso nem tocar na pele de Jesus. Eu não preciso nem ouvir uma palavra de Jesus. Eu já ouvi o que ele faz. Eu já ouvi dizer do que ele é capaz. Se eu encostar nesse manto, eu vou ser curada. Eu queria perguntar para vocês, onde está essa fé hoje em dia? Onde está a fé? Jesus diz, quando eu voltar, acharei eu fé na terra? Encontrarei eu fé na terra? Hoje em dia as pessoas precisam ver, precisam sentir, precisam ter provas e mais provas e mais provas e mais provas de que Ele faz. Mas Jesus não muda. Ele continua fazendo e operando. E ela tinha fé, ela disse, se eu encostar, eu ficarei curada. Diante da sua fé, diz no verso 29, imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do sofrimento. Eu fico imaginando a sensação de alguém que por 12 anos está vivendo um inferno, que sente no corpo que naquele segundo está sendo curado. Eu fico imaginando alguém que vive morte por 12 anos e que, de súbito imediato, sente no corpo que está sendo curado. Irmãos, com respeito à enfermidade física, eu digo para vocês que eu já fui curado uma vez de um nódulo que eu tinha no punho. Não foi de súbito imediato, eu creio eu, por causa da minha pouca fé. Mas, após a oração, eu tinha certo na minha mente. Eu tinha um nódulo, sempre toquei violão, vocês sabem, que tinha que operar. E se operasse, podia mexer no tendão, porque estava muito próximo. E podia limitar um pouco o movimento, e não era o que eu queria. E aí eu comecei a orar, e, enfim, fui num culto. Uma pessoa orou por mim, e depois da oração, sabe quando você faz assim? Ó? Pá, está lá ainda. Foi o que aconteceu. Mas aí eu coloquei no meu coração, e sabe aquele negócio de tomar posse da cura? A pessoa ainda falou assim, ó, se tu não foi curado agora, toma posse da cura, e creia que amanhã tu vai acordar, isso daí não vai estar aí. Eu falei, amém, que assim seja. Eu acordei. E no outro dia, com os 2 olhos, eu olhei como quem já sabia que não ia estar lá. E não estava. Gente, era uma pelota. Não estava, sumiu. Puf. Assim, puf. Já vi, aconteceu comigo, já vi.
Com relação a pecado, já existiram pecados na minha vida que me atormentaram por mais de 12 anos. E após tocar no manto de Jesus com fé, eu senti no meu coração que de alto a baixo eu estava sendo lavado e purificado e aquilo já não tinha mais poder na minha vida. E perdeu a força. Já era. Aquela mulher, ela é curada. E no mesmo instante, no versículo 30, Jesus percebe que dele havia saído poder. Ele se vira para a multidão e pergunta: quem tocou no meu manto? E aí Pedro, se a gente lê nos evangelhos sinóticos correspondentes em Lucas, Pedro indaga Jesus e fala: ô Jesus, é o seguinte, tu está enlatado igual sardinha. Está todo mundo encostando em ti, Jesus. Como quem encostou no meu manto? Está todo mundo te encostando. Para com isso. E Jesus, quando a gente lê em Lucas capítulo 8, ele não sossega e ele começa a chamar a atenção, dá a entender o movimento do texto, 8:47, Jesus começa a perguntar, quem encostou em mim? Quem encostou em mim? E aí tu imagina o bafão, igual o povo fala, né? Aquela multidão, todo mundo enlatado igual sardinha, e do nada ele vira: quem encostou em mim? Quem encostou? E todo mundo, meu Deus do céu, como quem encostou? Todo mundo, é. Quem encostou? Não, alguém encostou em mim. Aí todo mundo, pronto, surtou, né? Alguém encostou em mim, de mim saiu o poder. Aí o povo, opa, algo aconteceu. O que aconteceu? Diz que ele virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou no meu manto? Lucas diz, na presença do povo, a mulher conta. Aquela mulher, ela é intimidada a contar o porquê ela encostou em Jesus. No versículo 31 de Marcos diz: responderam aos seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas quem tocou em mim? Mas Jesus, olhando ao seu redor para ver quem tinha feito, mas Jesus continua olhando. Verso 33, então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, algo que ela já não fazia há um bom tempo, talvez pela primeira vez. Aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, porque até ali ela podia ser apedrejada, tremendo de medo, contou a verdade. Então lhe disse Jesus: filha, a tua fé te curou, vá e fique livre do seu sofrimento. Aquela mulher, ela se expôs, mas após ter sido curada e indagada por Jesus, ela também não teme expor a verdade do que aconteceu com ela. Quem é curado por Jesus também não teme se expor. Nós nos expomos para receber cura. E após ter recebido cura, a gente também expõe a cura que recebeu. Jesus pergunta, porque o problema daquela mulher havia afetado não só a vida pessoal dela, mas todo o seu entorno. Jesus, então, naquele momento, restaura com a cura todo o entorno da mulher. Jesus restaura não só o físico, mas restaura a vida social, religiosa, possibilidade conjugal. Jesus restaura tudo na vida daquela mulher. Só que para que isso ocorra, Jesus expõe ela ainda mais. Jesus poderia ter deixado isso no oculto, no secreto. De mim saiu o poder, eu sei quem foi, está tudo certo. Mas não. Essa mulher precisa ser curada não só dessa enfermidade, ela precisa ser curada de outras coisas. Ela precisa ser curada a nível social, a nível familiar, a nível religioso. Essa mulher precisa de mais cura. E para que isso ocorra, a exposição tem que aumentar. Eu vou precisar expor ela para todo mundo. E aqui diz que ela faz isso, tremendo de medo. Mas faz. Ao sair dali, aquela que chega com uma enfermidade, vai para casa curada da enfermidade e de tudo mais que aquela enfermidade resultava.
Você que chega na igreja, saiba que Jesus vai te expor, porque o processo de cura não muda. A Bíblia diz: confessem os seus pecados uns aos outros para serem curados e libertos, uns aos outros, se exponham. Você que foi curado de algo, mas não tenha dúvida que Jesus ainda vai furgulhar talvez mais fundo nisso aí, e vai te expor um pouco mais, porque existem mais áreas que esse pecado talvez te atormentou, existem mais áreas que essa doença te atormentou, que esse problema te causou, e é a exposição que vai te dar confiança para um dia entender que aquele que te expõe, na verdade, é o que te cura. O Jesus que te expõe é o mesmo Jesus que te cura. Aquela mulher, ela começa se expondo, ela vai ao seu limite, e Jesus transcende o limite dela e termina de expor ela para todo mundo. Jairo, ele se expõe, depois as pessoas expõem ele ao ridículo, dizendo: Jairo, tua filha morreu. No decorrer do texto, para de importunar o mestre. Você já vê a frieza do coração do povo? Para de importunar o mestre, chega. Tu já deu o teu show. Morreu ela. E Jesus: Jairo, dá bola não. Vamos para lá. Vamos lá na tua casa resolver isso aí. Talvez você tenha temido se expor. Aqui nós vemos, e eu não estou te encorajando a se expor a qualquer pessoa. Eu não estou te encorajando a fazer uma exposição leviana. Eu estou te encorajando a se expor a Jesus, o que muitas vezes envolve se expor a pessoas. E eu estou dizendo que se você teme se expor, provavelmente existem circunstâncias na tua vida que vão te assombrar por 12 anos ou mais. Porque não existe cura sem exposição. Não existe cura física sem exposição. Você que tem um problema físico precisa ir ao médico e expor o seu problema ao médico. Falei de manhã. Quantos homens não morrem de câncer de próstata por pura ignorância? Porque não querem se expor. Porque são durões, é machão. E aí morre. A ignorância, o medo, ele mata. A falta de exposição mata. Quantas pessoas não se expõem a uma amizade verdadeira e genuína, uma amizade de alma, um compartilhar de vida, um compartilhar de espírito? Quantas pessoas não se expõem a esse nível e elas têm uma barreira muito bem clara e resolvida? O meu limite é esse aqui, daqui ninguém passa. Esse aqui é o meu mundo, o meu universo, e quem sabe é nesse universo que tu está morrendo. Não existe cura sem exposição. E então você se expõe. A pessoa dá o primeiro passo, como aquela mulher, ela vai, ela se expõe. E Jesus expõe ela ainda mais. E aí alguns ficam: para que fazer isso? Eu já dei o meu melhor vindo até aqui. Para que me expor ainda mais? Olha, eu já vim para a igreja, para que me expor ainda mais? Eu sabia que ia terminar assim. Isso aí já era pedra cantada já. Mas é nessa exposição que Jesus continua a curar a tua vida. Ele, melhor do que qualquer médico, sabe o que está fazendo. Querido, se é assim com cura física, é assim com Jesus. Não existe cura sem exposição. Mas também não adianta você se expor a qualquer um. E não adianta você se expor sem ter fé no coração. Aquela mulher se expõe a Jesus. Ela se expõe à multidão, mas ela sabia muito bem em quem ela estava depositando a sua confiança. Eu gostaria que você pudesse ir para casa hoje sabendo que Jesus deseja te expor. Jesus deseja curar a tua vida. Jesus deseja curar as mazelas que te afetam. Aquelas mazelas que fazem com que você diga: eu sou indigno, eu sou impuro.
aquelas mazelas que atrapalham o teu ministério, o teu casamento, a tua vida pessoal. Jesus deseja te curar. Mas para que haja cura, tem que haver exposição. Então é necessário que você tome uma decisão com Ele. Ou eu me exponho e sou curado, ou eu fico em casa e continuo vivendo morte. Ou eu me exponho e vejo um milagre acontecer na vida dos meus filhos, ou eu fico em casa e vejo a morte contemplar a minha casa. A minha sugestão para você é que você se exponha. Porque por mais que a exposição doa, não existe dor maior que a morte lá no íntimo, a morte no secreto. Não existe dor maior que o pecado. Não tenha medo de se expor a Jesus e de se expor às pessoas que naquele momento estão ali cercando Jesus. Vamos orar?